Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 7 de julho de 2023. Nós estamos aqui para mais uma tarde de estudos, de aprendizado, todos juntos, graças a Deus. Estamos aqui fortalecendo a nossa determinação de estudar, de conhecer um pouco mais, para podermos crescer. Assim sendo, meus amigos, nesse horário das 16 horas, das sextas-feiras, eu fico perdendo o calendário que passa tão rápido a semana, eu já não sei se é segunda, se é sexta-feira, eu vou falar segunda-feira. Nós estudamos essa obra, Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. E nós estamos estudando aqui o capítulo, deixa eu ver, o capítulo 5, a ação do pensamento. Ação do pensamento. E nós já estamos um pouquinho avançado nesse capítulo, né? A ação do pensamento. Mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra, né? O nosso estudo. Deixa assim, mexeu agora. O nosso estudo, eu vou pedir ao nosso amigo Alberto. Alberto, faz a nossa prece, por favor. Estejamos todos nós aqui reunidos para esse ciclo de estudos, agradecidos ao Pai por esta oportunidade, que sejamos inspirados pela espiritualidade a podermos ter o melhor entendimento dos estudos de hoje. E agradecidos a Jesus pelos seus sublimes ensinamentos, que possamos nos aprofundar nestas noções da doutrina espírita, para que possamos aprimorar o nosso entendimento e seguirmos no nosso caminho de crescimento espiritual e na prática espírita. Que possamos, então, junto de toda essa espiritualidade, continuarmos aqui em estudo, agradecidos a Deus. Obrigado, meu amigo. Vamos, então, iniciar o nosso estudo. Eu vou começar lendo o parágrafo anterior. Diz assim: é sabido que o pensamento é mensurável, que é uma força eletromagnética, conforme ensina Emmanuel, mas estando cientes disto, tudo, ainda assim não damos a devida importância à ação do pensamento. Aí agora nós vamos começar no parágrafo do dia, né? Isso ali, Caldas Schubert diz assim: ao conquistar o raciocínio, o homem adquiriu a consciência, a faculdade de estabelecer padrões morais. Desculpa, gente, não era nem aqui, é mais à frente ainda, tá? Eu vou pôr até lá, mas aqui isso é interessante esse parágrafo. Ao conquistar o raciocínio, o homem adquiriu a consciência, a faculdade de estabelecer padrões morais. Ao tornar-se espírita, o ser humano teve a sua consciência clarificada pelos ensinamentos da terceira revelação, o que a torna plenamente lúcida, capaz de discernir com profundidade, de enxergar além dos limites físicos, vislumbrando o seu passado e antevendo o seu futuro. Agora eu vou para o parágrafo real do que nós começaríamos hoje. Diz assim: de acordo com o que pensamos, é aqui nesse parágrafo que nós estamos, serão as nossas companhias espirituais. E parodiando a sentença popular, diremos: dize-me o que pensas e te direi com quem andas, né? Porque no parágrafo anterior, Sueli disse assim: o nosso pensamento estagiou por milênios em faixas primitivas. Aos poucos fomos vagarosamente imprimindo-lhe nova direção. Os sucessivos aprendizados
enriquecer a nossa mente com experiências diversas e a nossa missão mental se aprimorou. Mesmo assim, demoramos a entender que o controle de nosso pensamento é de nossa exclusiva responsabilidade. Isso aqui é importantíssimo, gente. Olha o que a Sueli diz aqui. Demoramos a entender que o controle de nosso pensamento é de nossa exclusiva responsabilidade. E essa nova compreensão é decisiva em nosso destino. Aí a pessoa diz assim, mas eu estou num processo obsessivo gravíssimo de subjugação. A frase continua valendo. O controle do nosso pensamento é de nossa exclusiva responsabilidade. Mas eu estou sob possessão. A frase continua valendo. O controle de nosso pensamento é de nossa exclusiva responsabilidade. Mas eu não estou conseguindo porque possessão é violenta. Mas ela não começou com possessão. Nenhum tipo de constrangimento começa na obsessão. Nenhum tipo. Na possessão, né? Nenhum começa na possessão. Ela começa na obsessão simples. Só que nós não damos atenção. E aí ele vai avançando, ele vai avançando, ele vai avançando. Um dia explode a possessão. Não começa na possessão. Às vezes, como naquele livro Grilhou os Partidos, que para mim é o maior exemplo disso, daquela menina doce, meiga, belíssima, na festa de 15 anos, descendo aquela escadaria para abraçar o pai, que estava lá embaixo, orgulhoso, homem rico, poderoso, esperando, fez uma festa de arromba para a filha, né? Isso lá nos anos 60, né? E ela descendo aquela escadaria com aquele vestido branco maravilhosa, 15 anos ela estava fazendo. E quando ela se aproxima do pai, o que ela faz? Em vez de abraçá-lo, ela dá um sonoro tapa no rosto do pai. Ali estabeleceu-se a possessão. Aí o pessoal, meu Deus, que coisa horrível. Não, aquilo veio de outras vidas. E depois que o desenrolar da história, a pessoa vão descobrir que o problema vem já de outras encarnações. Naquela festa chegou o ápice. Então não foi naquele momento que aquela jovem inocente foi tomada. Não, aquele espírito de inocente não tinha nada. Naquela encarnação, até os 15 anos, nada havia surgido. Nenhum sinal. Mas o obsessor esperou, né? Esperou o momento. A festa, né? Que era o momento de orgulho do pai. Dali foi um desastre, um atrás do outro. E foi uma coisa terrível. Então, nós temos que entender isso. Que o controle de nosso pensamento é de nossa exclusiva responsabilidade. E essa nova compreensão é decisiva em nosso destino. Aí a Sueli diz assim, de acordo com o que pensamos, serão as nossas companhias espirituais e, parodiando a sentença popular, diremos, dize-me o que pensas e te direi com quem andas. Simples. Não é? Quando a pessoa começa a expressar o seu pensamento, observando o pensamento dela, você já faz o quê? Você já deduz que companhias espirituais tem essa pessoa. E continua aqui a Sueli. Esse é o notável ensinamento que a doutrina espírita nos apresenta. Pelo pensamento, olha essa frase também, desceremos aos abismos, ou chegaremos às estrelas. Quem escolhe? Quem decide? De quem é o pensamento? Né? A própria criatura. A própria criatura. Porque ela é a responsável exclusiva pelo próprio pensamento dela. Pelo pensamento, nós nos tornamos escravos ou nos libertamos. Também é escolha da própria criatura. E aí ela diz, a obsessão é, pois, o pensamento a transitar, quer dizer, a caminhar e a sintonizar nas faixas inferiores. Porque nas faixas superiores não tem obsessão.
Então, a obsessão é, pois, o pensamento a transitar e a sintonizar nas faixas inferiores. Eu trouxe aqui um texto. É verdade que algumas coisas estão aqui, nós já sabemos, mas é sempre bom nós renovarmos esses conhecimentos. Eu acredito que todos estejam vendo, né? Não. Sim. Esse livro chama-se Obsessão, Desobsessão. É uma publicação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Centro de Treinamento e Estudo. O Rio Grande do Sul, a FERGS, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, tem assim, obras muito boas sendo publicadas há muito tempo. E, atualmente, eu até mostrei ontem para vocês mais um, Contactando, né? Então, a FERGS publica livros muito bons. E nessa obra, Obsessão e Desobsessão, tem esse texto, que é a dinâmica do processo obsessivo. É um capítulo do texto, eu trouxe um trecho. E vai dizendo assim, um grupo de estudiosos, de pesquisadores, espíritas, grande maioria são médicos, né? E eles fazem estudos e publicam. Então, na introdução dessa obra, Obsessão e Desobsessão, que tem o capítulo Dinâmica do Processo Obsessivo, diz assim, a obsessão é sintonia decorrente da afinidade moral, cuja mecânica envolve o processo de hipnose. É importante recordar ainda que, de forma superficial, os conceitos de hipnose, sintonia vibratória e afinidade moral. Então, é importante recordar, mesmo que seja de forma superficial, esses conceitos de hipnose, sintonia vibratória, afinidade moral, porque é por aí que as coisas começam. Então, é sempre bom a gente recordar isso para ver como é que acontece, como é que funciona, né? Sempre de forma superficial, tá? Ninguém está aqui fazendo estudo profundo. Hipnose é um estado provocado em certos pacientes, particularmente sugestionáveis, através de mecanismos da sugestão. Sintonia vibratória é a identidade ou harmonia vibratória, isto é, o grau de semelhança das emissões ou radiações mentais de dois ou mais espíritos, encarnados ou desencarnados, tá? Então, é a identidade ou harmonia vibratória que se estabelece entre dois ou mais espíritos, possam bem ser encarnados ou desencarnados. Afinidade moral é a semelhança de pensamentos, sentimentos e ideais existentes entre dois ou mais espíritos, que são identificados por estarem no mesmo padrão moral. Pode ser legião, né? Porque é dois ou mais espíritos. Então, pode ser legião. Semelhança de pensamentos, sentimentos e ideais existentes entre um grupo, porque estão todos no mesmo padrão moral. Conclusões. A sintonia é a expressão física de uma realidade mais profunda, que é a afinidade moral. Pela afinidade moral, cada um de nós participa de um grupo de espíritos, cujos gostos e inclinações são semelhantes ao nosso. Se além da afinidade moral houver a sintonia, poderá surgir um campo propício para o início de um processo obsessivo, tá? Então, a sintonia é a expressão física de uma realidade mais profunda que a afinidade moral. E pela afinidade moral, cada um de nós participa de um grupo, cujos gostos e inclinações são semelhantes aos nossos. Se além da afinidade moral houver a sintonia, poderá surgir um campo propício para o início de um processo obsessivo. Logo, a afinidade moral seleciona as nossas companhias e a sintonia vibratória facilita-lhes a atuação. Então, isso aqui é legal, é importante. A afinidade moral seleciona as nossas companhias e a sintonia vibratória
facilita a atuação. A seguir, apresentamos de forma simplificada um esquema das fases do processo obsessivo, desencarnado para encarnado, que se inicia pela forma da obsessão simples, podendo degenerar para os graus de fascinação, subjugação e possessão, como nos ensina Kardec na Gênese, né? Lá, Gênese, capítulo 14 dos fluidos, item, a partir do item 45 até o 49, ele vai falando de possessão. Fases do processo obsessivo. Primeira fase, assédio do agente obsessor. Ele está tratando aqui da fase do desencarnado para o encarnado, tá? Então, assédio do agente obsessor. Atração, a primeira fase. Podemos dizer, a primeira parte da primeira fase. O agente obsessor sente uma atração pela futura vítima, em função da afinidade moral e da sintonia vibratória. As vibrações provenientes de pensamentos, sentimentos, intenções de ordem inferior favorecem a atração, a aproximação de espíritos com estados mentais semelhantes. É afinidade moral. Que passam a encontrar correspondência no campo vibratório do emissor. Aí a sintonia vibratória. Letra B, reconhecimento. O agente obsessor faz o reconhecimento da vida de sua futura vítima. Eles têm a capacidade, se o espírito, a tal da vítima, aquele a quem ele quer obsediar, aquele a quem ele quer constranger, se esse espírito for alguém que está no padrão vibratório baixo, ele facilmente vai fazer uma varredura na mente da sua vítima. Se for um espírito elevado, ele não vai encontrar essa facilidade. Acha que o espírito obsessor, qualquer que ande por aí, leviano, consegue fazer uma varredura com facilidade? Vamos pensar assim, se o doutor Bezerra tivesse encarnado. Qualquer outro espírito, um trabalhador, né? Um Divaldo Pereira Franco e outros que estão aí trabalhando pela doutrina, ele vai conseguir esse acesso fácil à mente de um espírito mais elevado? Claro que não. Claro. Agora, se a pessoa estiver entregue, né, ao Deus dará, sem grandes preocupações morais, facilmente ele vai fazer uma varredura. Essa é, muitas vezes, a nossa dificuldade durante a doutrinação, na mesa mediúnica. Daí, quando a gente fala que o médium precisa ter o quê? O doutrinador, elevação moral, né? Que é a única coisa que os espíritos inferiores vão respeitar. Tá? É o que eles vão respeitar. Então, se o doutrinador não estivesse conduzindo de forma adequada, dentro dos padrões morais, né, evangélicos, respeitando o seu próximo, se não tiver, facilmente ele vai ser desnudado por aqueles espíritos que eles estão. Porque a única coisa que eles respeitam é a elevação moral. É a elevação moral. Então, o agente obsessor faz um reconhecimento da vida de sua futura vítima, observando o seu comportamento individual e social. Que comportamento social? Hábitos de vida, tendências, gostos, fraquezas. Porque é o seguinte, a pessoa, na sua intimidade, tem um comportamento. E na sociedade pode ter outra, não é? Às vezes a família olha, não, meu filho, minha filha, nossa, um comportamento em casa, em família, né? Mas quando
está em grupos na sociedade, você diz assim, o que é aquilo? O que é aquilo? Não é? É uma coisa, ou então ao contrário. Dentro de casa, é quarteirão. Agora, quando vai para a rua, Aí tem todo gente mundo... que fala assim, vai brincar com ele, você vai caminhar, aí tem um ditado que diz assim, vai caminhar uma légua, ou então come 1 quilo de sal com ele, porque quem vai comer 1 quilo de sal tem que demorar, né? Demorar, ninguém come 1 quilo de sal assim. Então, a pessoa diz, convive com ele para ver. Fica mais de 1 hora ao lado dele, mais de 1 hora ao lado dele para ver o que te espera. Então, eles observam. Até o Evangelho fala sobre isso, né? Homens que na rua são educados, filhos, mas dentro de casa são terríveis, déspotas. Exatamente, o Evangelho fala sobre isso. Dentro do lar é um déspota, na rua é um gentleman. Aí ninguém, quando o pessoal fala, ninguém acredita, né? Então, o Evangelho fala sobre isso. Então, eles fazem uma observação do comportamento individual e social. Se tem vícios, que tipo de vícios, tudo isso eles analisam. Então, na primeira fase, nós temos a atração, né? E o reconhecimento da criatura. Segunda fase, imitação telepática. Primeira parte dessa segunda fase, recepção da ideia perturbadora. O agente obsessor imiscuindo-se na vida psíquica da vítima, porque ele fez um reconhecimento. Se ele fez um reconhecimento, é porque ele conseguiu o quê? Penetrar na intimidade da criatura, né? Então, imiscuindo-se na vida psíquica da vítima, projeta em sua mente, na mente da vítima, através da indução hipnótica, um pensamento-chave, ou uma forma-pensamento. Orgulho, baseada no orgulho, revolta, traição, sensualidade, etc. Aquele que ele vê que o sujeito, que é o calcanhar de Aquiles da criatura. Se é a sensualidade, ele vai colocar uma forma-pensamento ligada a isso. Se é o orgulho, ele vai colocar uma forma-pensamento também em relação a isso, né? Aceita, a partir do momento que a tal da vítima aceita a sugestão, então, aceita a sugestão perturbadora, a criatura aceitou, agasalhou. Normalmente nós não temos só um calcanhar de Aquiles. Nossa. Então, é Aquiles para tanto calcanhar, né? Então, aceita a sugestão perturbadora, a partir do momento que você abraçou, e é vitalizada pelas constantes emissões mentais do agente obsessor, porque ele impõe aquela forma de pensamento. Você aceita. Mas não é ele impõe aquela forma de pensamento que vai dar uma voltinha, não. Ele fica todo dia vitalizando pelas constantes emissões mentais do agente obsessor. Origina-se na tela mental da vítima uma ideia fixa, que é o mododeísmo. Porque ele tanto ficou ali, né? Batendo, constrangendo, e se transformou no monodeísmo. E passa a projetar-se em regime de circuito fechado. Então, aquilo todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Logo, com a aceitação da indução, forma-se uma tomada para a ligação com a entidade perturbadora em regime de intercâmbio psíquico. Então, estão com as mentes conectadas. Outro item dessa segunda fase, acoplamento bioenergético. Como consequência, surge o acoplamento do perispírito do obsessor e do obsediado. É o que nos ensina Allan Kardec na Gênese, no capítulo 14, no item 47. Nós já falamos desse item 47 aqui inúmeras vezes, né? Eu não vou lê-lo novamente. Ele até traz um trechinho aqui. Olha só. Na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado como teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. O outro está no comando.
E o que o outro, como diz aquela musiquinha, aquela brincadeira infantil, o que o mestre mandar, faremos todos. Não é? Só que não agora no sentido lúdico. O que o mestre mandar, quer dizer, o que o óbice mandar, faremos todos. Não é? Terceira fase, mudança de comportamentos, reflexos da interferência. Ontem no nosso estudo de ontem, falamos sobre isso, né? Mudanças de comportamento. A perturbação interior do indivíduo, decorrente da interferência obsessiva, faz com que surjam alterações no comportamento individual do assediado, a curto, médio e longo prazo. Surgem como efeito natural as síndromes da inquietação. Então, que síndromes seriam essas? As desconfianças, a pessoa que desconfia de tudo a toda hora, acha, às vezes, isso é uma das coisas. Por exemplo, quando a pessoa. Porque tem pessoas que são muito inseguras, né? Elas conhecem alguém, um marido, uma esposa, um rapaz, uma moça, começam a namorar, ficam noivos, mas, de repente, não sei se vocês já viram casos assim, instala naquela criatura a desconfiança que o outro não é fiel. Então, às vezes, aquela noiva, ou marido, ou mulher, também não é só do homem para a mulher, não, da mulher para o homem também, né? Sabe disso? Aquela criatura toma-se da certeza absoluta que o outro não lhe é fiel, está traindo. E a outra criatura, às vezes, não faz nada para isso, nada. Mas a pessoa cisma que ele está traindo. E dependendo do grau dessa desconfiança, isso pode chegar até a morte. Porque ele colocou na cabeça, ou ela colocou na cabeça, que o outro não é fiel. Então, há casos terríveis sobre esses. Terríveis mesmo. E também outras coisas também. Aquele que às vezes está numa firma e, de repente, acha que aquele funcionário não é uma pessoa honesta. E uma série de outras coisas. Né? Então, estão falando de mim. Às vezes o mundo nem sabe quem ela é, aquela criatura é. Mas ela acha, ela está andando na rua, alguém olhou para ela e ela diz: estão falando de mim. Isso aconteceu uma vez na casa espírita comigo e com a Lourdes. Eu estava dando o Encontro de Jesus, isso há muitos anos. Então, fomos para uma reunião, depois de avaliação, era durante os estudos ainda. Então, nós tínhamos duplas, né? Eu convidava pessoas, eram duplas, cada uma ia aquelas duplas. E, terminado aquele encontro, nós sempre nos reunimos para fazer o estudo ali na mesa. E, de repente, eu peguei o Evangelho, olha só, a criatura. Eu peguei o Evangelho e passei para o pessoal: olha, todos nós vamos estudar esse Evangelho. Então, ficava aquelas duplas ali. Depois, nós fomos fazer a avaliação. Cada dupla tinha que trazer o que. Essa pessoa, que não interessa quem é o nome, ela fez a avaliação dela, do item que ela tinha lido do Evangelho. E eu fiquei. Lógico que ela estava ali, eu tinha pedido para ela, né? Fulana, o que você encontrou aí? Qual a tua reflexão? E ela deu, eu fiquei olhando para ela assim. Quando ela acabou de falar, eu perpassei o meu olhar assim pelos outros para ver, né, a reação dos outros, se os outros concordavam ou não concordavam. E parei assim, no olhar sobre a Lourdes olhou para mim, eu voltei para ele e disse: tá bom, se ela pediu para o outro. E assim foi. Assim foi a aula. Acabou a aula, eu fui para casa. Dali umas 2, 3 horas, eu recebi um telefonema. Quem? Aquela pessoa. Mas ela me esculhambou, porque ela tinha percebido o meu olhar, quando ela acabou de falar, que era um olhar de demérito, de deboche, e não satisfeita por isso, eu fui olhar para a minha cúmplice. E, na época, minha grande amiga, nós coordenávamos o departamento, na época era de educação, depois ela ficou com educação, eu fiquei com a de mediunidade, olha quantos anos tem isso. E chamou de minha
cúmplice. Nossa. Aí eu ouvi, depois eu falei mais uma coisa, e ele continuou, aí eu acabei dando passar fora nele, desliguei. Passado algo, e ele, essa pessoa não falou mais comigo. Passado um mês, mais ou menos, a pessoa com quem essa pessoa vivia, né? Não vou dizer se era marido, se era mulher, veio conversar comigo. Você queria falar com você, pedir desculpas? Eu já até esqueci, porque essas coisas eu não registro muito tempo, não. Passou 5 minutos, eu deleto. O quê? Mas você não lembra de quê? Até porque não tinha nada a ver, ela não tinha nada a ver com o negócio, então não estava ligando os fatos, né? Aí ela foi, isso. Olha, ela, você desculpe. Não, tudo bem. Não, é porque essa pessoa tem isso. Qualquer coisa, e não aparentava. Eu já tinha conversado com essa... Inclusive, eu tinha um bom relacionamento, a gente trocava muito, sabe? Era uma pessoa muito inteligente, assim. Mas essa pessoa sofria desse problema de achar que o mundo conspirava contra ela. Então, aquele meu olhar para ela, olhar, eu dava, né? Fulano, você fez o estudo, o que você achou? Aquela coisa toda, eu lhe coordenando, falando com todo mundo. O meu olhar bateu, ela incorporou aquilo. E para você ver, acompanhou o meu olhar, aonde o meu olhar parou, ela achou que era. Eu deixava concordando comigo, no demora, a situação. Então, criaturas que são assim são facilmente envolvidas por esses espíritos, que é o tal do calcanhar de Aquiles. A pessoa que tem essa autoestima baixa, né? Que acha que qualquer coisa é com ela, e alguém gritou, é comigo, alguém falou, foi para mim, essas coisas assim. Tem pessoas que são assim, né? Acham que tudo que acontece é para ela. Então, são síndromes da inquietação, que eles chamam aqui, as desconfianças, os estados de insegurança pessoal, aquela pessoa que também, se ela sai para fazer na rua, ou para ir uma festa, ou para ir, ela se olha 10 vezes no espelho, porque a cada hora que ela se olha, ela acha que uma coisa não está boa, já vai trocar de roupa, vai trocar isso, não estou bem, eu não estou bem, esse tipo de coisa. As enfermidades de pequena monta, que às vezes a pessoa, né, atrai mesmo, né? Os insucessos. Aí, outro dia, eu estava lendo um texto de Emmanuel, quando Emmanuel diz assim, porque às vezes a pessoa vive dizendo assim, né? As portas se fecham para mim com facilidade. Eu fui procurar um emprego, não consegui. Então eu fui demitido, não sei o que lá. Aquelas portas estão se fechando. Aí ele diz assim, na hora que você percebe que as portas se fecham, agradece a Deus. Porque se a porta se fechou, é porque Deus não quis. Achava que você não tinha que estar atrás dessa porta. Entendeu? Então, se você acha que as portas se fecham para você, agradeça a Deus, porque não era para você estar atrás daquelas portas. Por isso que ele fechou aquela porta para você. Aí eu fiquei pensando, não é que a gente não pensa assim? A história do copo meio cheio meio vazio. Você olha para o copo e diz assim, meu copo está quase vazio. O outro diz, ih, que bom, meu copo está quase cheio. E aí no teu olhar, esse das portas é uma, não é? Poxa, esse emprego aí eu queria tanto, perdi o emprego. Não, você não perdeu. Se Deus não... Se você não fez nada, você tem a consciência que você não fez nada, né? Porque às vezes a pessoa vai procurar um emprego, vai de uma forma, sem preparo nenhum, sem condições nenhuma, não vai conseguir. Se você tem certeza que você fez tudo direitinho e não conseguiu, é porque aquilo não é para você, gente. Então a gente tem que focar o nosso olhar no otimismo e não no pessimismo. Então ele fala, as angústias, as incertezas são prato cheio para os obsessores. Entendeu? Nesse ponto, eu sempre estou de Tasso. Depois de ter passado aquele fenômeno ali na estrada de Damasco, que ele teve consciência do que ele tinha feito e do que ele ia fazer se conseguisse chegar em Damasco. Ele tinha percebido tudo aquilo, o que ele fez? Sentou, chorou, se levantou e disse assim, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. E ele queria tanto trabalhar que
Os apóstolos, quando viram, ele não estava preparado, mas ele queria que manda esse homem lá para dentro, porque do jeito que ele está, ele é o tal da. Falamos até ontem, né, na palestra, da falta de preparo. Não é a falta de preparo para levar desastre. É a tal da boa vontade aliada à ignorância. Ele, naquele momento, está cheio de boa vontade. Vai todo mundo virar cristão. Mas de que forma? Daquela forma que ele sabia, pela imposição. E aí ele disse, não, ele não tem condições. Ele não pode agora divulgar o evangelho. Então ele foi para o deserto, para entender que cada um tem seu tempo. Porque para ele, assim, para todo mundo virar cristão, Jesus é bom, realmente Jesus é bom, ele me deu oportunidade. Vai todo mundo virar cristão agora. Aí o pessoal, não, meu Deus do céu, não é assim. Não é assim, né? E segundo Manuel Filomeno de Miranda, ele diz assim, nesse período podem-se perceber os estereótipos da obsessão, que facilmente se revelam pelas atitudes inusitadas, pelo comportamento ambivalente, equilíbrio e distonia, depressão e excitação, alienando a criatura. Logo, a obsessão, como processo, inicia pela forma de simples influenciação. Nunca começa pela possessão. Tá? Se naquela reencarnação apareceu uma possessão na infância, é porque ela começou lá atrás, na outra encarnação. Tá? Podendo evoluir para formas mais graves, se o indivíduo não resguardar sua casa mental. Jesus fala sobre isso no Evangelho. Eu ainda vou anotar esse pedacinho para deixar aqui, porque tem coisas que a gente tem que estar lendo e relendo, lendo e relendo. Eu sempre cito, mas nunca me lembro do versículo. Permitindo graus de constrangimento cada vez mais profundos. É o que nos esclarece também o Espírito de Joana de Ângeles, da ideia simples que insiste, olha aí, da ideia simples que insiste, perseverante, a fascinação estonteante. Então, começa com uma ideia simples, que persiste, tá? Que insiste, que é perseverante, aí você vai até a fascinação estonteante, contínua, até a subjugação vencedora, a obsessão. E em nossos dias se tornou isso o mais terrível flagelo com que se vê a braços a humanidade. Porque se nós passarmos a observar, não é aquela coisa de observar para meter o malho, não. Observar analisando, observar no sentido da pesquisa, do estudo. Se nós começarmos a observar no sentido de aprender, de perceber, nós vamos ver, gente, que o processo obsessivo graça na humanidade. É uma coisa, virou, vamos dizer assim, uma pandemia. Uma pandemia. Porque o que você vê de cenas, de situações, é de uma tristeza muito grande. Desde o jovem à pessoa mais velha. Basta a gente olhar. É o olhar não para acusar, mas o olhar daquele que está pesquisando, que está observando. Você vai ver que isso aí que ela diz é uma verdade, tá? Meios de ação. É um outro tópico que ela traz aqui, que os companheiros dessa obra trazem. Há obsessores que, tangidos pela angústia e pela dor, não têm condições de raciocinar com clareza. Sua ação é desordenada e refletida, e muitas vezes sofrem mais que o obsediado. O obsessor muitas vezes sofre muito mais. Porém, há outros cuja ação é fria, calculista e premeditada. Utilizam-se de técnicas apropriadas para melhor garantir o sucesso do empreendimento, revelando-se profundos conhecedores da ação magnética, da manipulação dos fluidos. Então, gente, isso é uma verdade, tá? É uma verdade. Tem aqui alguns que são técnicos, tá? São técnicos.
sobre esse tema. São frios, são calculistas, tá? Utilizam-se de técnicas apropriadas para melhor garantir o sucesso do empreendimento, revelando-se profundos conhecedores da ação magnética da manipulação de fluidos, e etc. Manuel Filomeno de Miranda nos adverte do livro Nas Fronteiras da Loucura, no item, capítulo Análise das Obsessões. Ele diz assim, é mais grave quando se trata de espírito mais lúcido, técnica e intelectualmente, que se assenhoreia dos centros cerebrais. Então, é mais grave quando o espírito, que é o obsessor, ele é lúcido, ele é calculista, ele é frio, ele é um técnico, né? Rose, Oi. você por acaso já leu alguma coisa sobre, assim, o estudo do magnetismo por nós encarnados, né? A gente tem esse entendimento. Isso nos ajudaria como proteção desse tipo de atuação desses obsessores que são conhecedores do magnetismo também? Ou você acha que somente realmente claro, isso é claro, né? A reforma íntima é realmente a maior proteção que a gente pode ter, né? O desvincular do nível energético daquele irmão. Mas você acha que o conhecimento de magnetismo por nós encarnados, isso ajudaria em alguma forma? Não sei se você já leu alguma coisa sobre isso. Conhecimento agrega. Todo conhecimento agrega. Tá? Ainda mais, essa semana eu recebi, eu consegui, não sei como aí, um artigo sobre magnetismo. Ainda não dei uma olhada, ele está lá na minha área de trabalho. Você falou agora, eu vou dar uma olhadinha. É um trabalho sobre magnetismo que eu tenho, ainda não olhei, mas eu vi que o negócio é bem feito. Todo trabalho, todo estudo agrega, tá? Da fluidoterapia, do magnetismo, sempre é bom. Mas, como você falou, é a nossa conduta moral que é a nossa grande proteção. Mas é importante, sim. É importante, sim. Porque, como nós estudamos ontem, né, e viemos também fazendo outro estudo, que eu não sei, mas foi principalmente o de ontem, no Diversidade dos Carismas, nós vimos o quê? Que há temas, há assuntos que a espiritualidade vem trazendo, mas que ainda são poucas as pessoas que estão preparadas para estudá-los. Por quê? Porque não estão dando atenção a isso. E a espiritualidade, ela quer que a gente se aprofunde, porque há coisas muito complexas que estão com esses espíritos. Você imagina o grau de conhecimento de um espírito obsessor como esse? Um técnico em manipulação de fluidos, um técnico profundo conhecedor do magnetismo. Imagine Mesmer sendo obsessor. Imaginou? Graças a Deus. Né? Entendeu? Então, espíritos, que eles são chamados, tem títulos, nomes, né? Os grandes magos negros, né? Os seres, os chefões, eles são profundos conhecedores. Eles sabem coisas que a gente nem imagina. Então, quanto mais a gente estudar, mais preparados ficaremos. Aliando tudo isso à conduta moral, estaremos bem mais protegidos, não imbatíveis. No momento que a pessoa disser eu sou imbatível, pronto, já caiu. Já caiu. Né? Mas muito mais preparados ficaremos. Aliando tudo isso, como eu falei, reforma íntima, conduta moral, aplicação dos ensinos de Jesus, né, no nosso dia a dia, como nós vimos aqui, não só na questão individual, mas na sociedade também. Seja o nosso falar sim, sim, quando tiver que ser sim, não, não, quando tiver que ser não, como diz o Evangelho, nada de dubiedade, nada de ficar em cima do muro, porque, como dizia Dante, né, o inferno dos indiferentes é o pior que existe.
Então, vou encerrando aqui, né? Como diz o Manuel Filomeno de Miranda, é mais grave quando se trata de espírito mais lúcido, técnica e intelectualmente, que se assenhoreia dos centros cerebrais com a imposição de uma deliberação bem centrada nos móveis que persegue, quer dizer, nos objetivos que deseja alcançar, manipulando sua habilidade, os dispositivos mentais e físicos do alienado. Quer dizer, manipulando com habilidade os dispositivos mentais e físicos do alienado. Então, é um perigo muito grande, né? Vamos voltar ao nosso livro aqui para a gente encerrar esse capítulo. A Sueli diz assim: desobsessão, ao invés, é a mudança de direção do pensamento para rumos nobres e construtivos. A desobsessão, o tratamento, né? É a mudança do padrão vibratório sob o influxo da mente que optou pela frequência mais elevada. Cansei de sofrer. Vou começar esse processo de desobsessão. Essa mudança é uma questão de escolha, de seleção. E só se chega a tal estado, a uma transformação dessa espécie, acionando-se uma das maiores potencialidades que existe no ser humano, a vontade. Que nós vamos estudar semana que vem, o poder da vontade, né? Sem o poder da vontade, sem essa potência da alma, que a vontade é uma das potências da alma, sem essa potência da alma, vontade, ninguém sai do lugar, ninguém vai a lugar nenhum, ninguém consegue fazer nada. E a gente sabe disso, né? Todos nós sabemos disso. Se você não acionar a potência à vontade, a gente permanece ali submerso no lodo. Porque é preciso. É fácil? É assim no estalar de dedos? A gente sabe que não. A gente sabe que não. Dói, cansa, né? É duro, mas é preciso. Só assim vai acontecer uma transformação. Alguém tem aí 2 minutinhos. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Está todo mundo bem? Então, eu achei esse texto muito bom. Como eu falei para vocês, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul ela tem obras muito boas que tratam desse assunto, tá? Vale a pena a gente acompanhar. Bem, gente, vamos dar uma paradinha agora, 10 minutinhos só, e aí a gente retorna para a qualidade na prática mediúnica, tá? Que também tem muita coisa interessante para todos nós. Oi?